Nesse tutorial, nós vamos mostrar como montar uma atividade aqui na plataforma. Então, nós vamos entrar aqui em Atividades, Tarefas, e aí eu vou aqui Criar. Então, eu vou dar um nome para essa minha tarefa. Então, vou colocar aqui como uma tarefa teste. Quando sai o resultado? Durante a atividade, o aluno vai fazendo a questão e já vai sabendo se acertou ou não, ou a hora que ele finaliza a atividade, aí ele tem todo o gabarito, ou se eu determinar um prazo final para essa atividade, então somente no final, ou um dia após ele ter resolvido a atividade. Então vou colocar aqui ao finalizar, eu posso colocar até 2 resoluções para o aluno. Vou determinar a hora inicial, então eu posso programar o início dessa atividade, por exemplo, para no dia seguinte, num determinado horário. A hora final, se eu deixar em branco, ele vai ficar o tempo todo disponível para esse aluno, ou então eu posso determinar um prazo para ela se encerrar, e aí quem não acessou a atividade dentro desse prazo, ele não consegue fazer mais. Tempo para finalizar, posso deixar sem tempo. Tempo de janela significa a hora que o aluno abre a atividade, conta o tempo, se ele fechar a atividade, para de contar. Ou tempo corrido, a hora que ele abriu a atividade, ele passa a contar o tempo, mesmo que ele feche, o tempo continua correndo. E tipo de pontuação, pontuação padrão, que é um ponto, essa pontuação idêntica, eu determino o valor final da minha atividade e aí a quantidade de questões que eu colocar, ele vai fazer a divisão. Ou ainda uma pontuação separada, eu posso ir determinando o valor para cada alternativa, para cada questão. Então, uma questão pode valer 1 ponto, a outra pode valer 2 pontos, e no final ele soma para dar o valor final da atividade. Vou deixar o padrão, e ainda aqui eu posso selecionar para qual turma irá destinar a minha atividade. A hora que eu aperto salvar, ele vem para essa página, onde eu vou entrar aqui em adicionar questão. E aí eu posso buscar uma questão do meu banco, ou ainda adicionar uma questão em branco. Para adicionar uma questão em branco, eu preciso selecionar a disciplina, qual é o assunto, a dificuldade, o tipo de questão, se é uma múltipla escolha, somatória. Depois de feito isso, eu vou colocar o texto de apoio, a questão, e conforme eu seleciono o tipo de questão aqui, ele vai abrir as alternativas, e aí eu posso ir copiando e colando cada uma delas, salvo qual é a resposta correta. No final, eu tenho condições de adicionar algum comentário aqui, esse comentário irá aparecer só depois que o aluno responder, e aí eu salvo a questão. Ou ainda, eu entro aqui em buscar questões, e aí eu consigo fazer alguns filtros. Tipo de questão, se eu quiser selecionar. Tipo de aluno, eu posso selecionar aqui se ele é do Fundamental 2, se ele é do Ensino Médio. Se ele for do Fundamental 2, eu posso inclusive fazer um filtro por turma, que daí ele vai buscar somente questões dessa turma. Ainda venho aqui por disciplina, ele só vai aparecer aqui a disciplina que eu estou cadastrado. Abrindo na lateral, eu consigo buscar isso por assuntos. Esse número na frente indica a quantidade de questões que nós temos para cada uma delas. Então, vou fazer um teste aqui, por exemplo, em análise combinatória, ele vai buscar todas essas informações. E aí aqui ele já vai aparecer as questões, e na minha direita ele dá uma prévia da questão. Então, se eu achei interessante, eu venho no botão aqui embaixo, clico aqui em adicionar questão, e aí ele vai aparecendo aqui do ladinho, e aí eu consigo inclusive enxergar bem aqui no canto superior a quantidade de questões que eu estou adicionando. Se eu achar que essa também é interessante, adiciono, então, ou eu posso ir clicando aqui em cima, que ele vai mostrando aqui também, tá? E aí, a hora que eu achar que eu já terminei 3 questões, por exemplo, eu clico aqui em concluir. Ele volta para essa tela anterior, onde aqui eu consigo olhar novamente essa questão. Se eu quiser já escrever um comentário ou já responder essa questão, para que o aluno, hora no final do teste da lista, ele já consiga ver essa resposta, tá? Consigo gerar um PDF dessa atividade, e ele vai dizer se eu quero que apareça o nome da instituição em cada questão ou não. Ainda, eu posso ordenar essas questões de outra maneira, do jeito que eu desejar aqui, eu consigo ir arrastando aqui, ela vai trocando a ordem.
E ainda, se na minha atividade eu tiver mais de uma disciplina, eu consigo ordenar essas disciplinas também. E se de repente alguma questão eu não gostar, eu posso ainda excluir ela dessa lista ou ainda editar essa questão. Às vezes essa questão ela é interessante, mas tem um item que eu não gostei. Eu posso fazer uma edição dessa questão. Consigo acompanhar se essas questões já têm comentários e caso ela tenha algum erro, você pode reportar este erro para que ela seja corrigida aqui pela administração. Analiso todas as questões e se eu achar que se essa lista está pronta, eu posso voltar e ela vai aparecer aqui. Aqui eu consigo editar essa questão, os dados iniciais, se tiver necessário, se eu precisar alterar a data, posso deixar no começo sem data e depois colocar essa data. Consigo ainda voltar na parte dos exercícios e adicionar mais exercícios, se for necessário. E ainda eu consigo aqui ver os resultados. A partir do momento que os alunos começam a responder essas questões, eu clico ali em ver, vai aparecer aqui o nome de todos os alunos que responderam com a nota que cada um tirou também. E se futuramente eu desejar usar essa atividade novamente, eu posso entrar aqui, duplicar essa atividade com as questões ou simplesmente usar os dados iniciais e adicionar novas questões também. O setor de provas é muito semelhante, então fique à vontade se tiver qualquer dúvida para perguntar novamente.